Nessa videoaula, nós usaremos a ideia do método de cascata para ser aplicada na eletropneumática. Ou seja, aqueles circuitos que apresentam conflito de sinal, geralmente eles são desenvolvidos utilizando o método cascata. Entretanto, nós usaremos essa metodologia para aplicá-la na eletropneumática. Então, vamos fazer aqui uma revisão do que é o método cascata. Para que o método cascata seja desenvolvido, são necessárias seguir 3 etapas. A primeira é determinar se a sequência proposta possui os conflitos de sinais. Ou seja, esse conflito existe quando nós temos dois movimentos em sequência do mesmo atuador. No caso aqui, da mesma haste. Ou seja, nós temos aqui a haste B promovendo um avanço seguido de um retorno. Então, B mais, B menos. Isso é um conflito de sinal. Portanto, ali entre um movimento e outro é que existe o conflito. Portanto, aqui o método cascata atua para resolver essa questão. Uma vez definida a quantidade de conflitos de sinais, então nós temos também de modo indireto a quantidade de válvulas de memória. Ou seja, ela é igual à quantidade de conflitos de sinais. E a linha de pressão vai ser igual à quantidade desses conflitos mais 1. Então, tomando o caso A mais, B menos, A menos, em que nós temos um conflito de sinal, então nós temos uma válvula memória e 2 linhas de pressão. Aqui nós temos a montagem da válvula memória para que ela possa executar então o método cascata em cima das hastes ou dos cilindros. Bem, diante da breve revisão do método cascata, que foi feita no slide anterior, aqui nós faremos uma analogia entre as linhas de pressão do método cascata com os ramais no circuito elétrico. Então, a ideia é propor uma equivalência entre essas duas situações. No caso em que eu tenho apenas uma válvula de memória, eu terei 2 linhas de pressão. A linha de pressão 1 ela é derivada da conexão 4 da minha válvula de memória. Então, nessa linha de pressão, pode acontecer vários movimentos. No caso de A mais B mais, teríamos 2 movimentos. Depois B menos A menos, outros 2 movimentos. Então, assim, a primeira subsequência de movimentos seria executada pela linha de pressão 1 e essa válvula seria acionada pelo piloto 12 e então a linha de pressão 2 ficaria ativa para que fossem executados os movimentos 1, 2 até o movimento N para aquela linha de pressão. A mesma ideia se aplica também na questão do circuito elétrico. Então nós temos os ramais que compõem o circuito e ele poderia também ser comparado às linhas de pressão. Então nós temos, por exemplo, a ideia seria o quê? Criar um ramal 1 e dele derivar os movimentos que seriam executados na equivalência à linha de pressão 1. E o ramal 2 executariam também os movimentos característicos da linha de pressão 2 e assim por diante. Então o circuito teria lá o seu início, que iria ativar o ramal 1 e o ramal 1 executaria os seus movimentos. Ao final do último movimento daquele ramal, uma chave vai ser acionada. Essa chave, por sua vez, é quem vai dar o comando para que o ramal 2 fosse ativado, desativando também o ramal 1, porque essa é a ideia do método cascata. Bem, no método cascata, sempre que se ativa uma linha de pressão, a anterior é desativada. Isso tem que ser lembrado, porque é o mesmo que deve acontecer também no circuito elétrico. Então, aí fica a pergunta, como fazer o mesmo no circuito elétrico? Ou seja, tirar a pressão de um ramal e colocar em outro. Né?
Ou seja, como energizar um ramal e desenergizar o ramal anterior. Então vamos aqui tentar conceituar a ideia de ramal. Ou seja, o circuito elétrico ele possui várias linhas. Normalmente eu chamaria essas linhas de ramais. Mas vamos designar o ramal aquela linha de onde derivariam as outras. Então eu vou chamar tudo de linha e o ramal seria a parte principal de onde se deriva o início do movimento para aquela subsequência. Ao final a gente vai ver que, na verdade, eu vou ter várias linhas com características semelhantes que seriam equivalentes a ter o ramal 1 ou ramal 2 e assim por diante. A válvula de memória, que é responsável por tirar a pressão de uma linha e colocar em outra, ela tem um comportamento binário. Ou seja, ela possui duas posições. Ou ela está numa posição ou está com a outra ativa. Isso equivale a dizer que ou uma linha tem pressão ou a outra linha na qual está conectada também vai ter pressão. Na verdade, seria uma linha ou a outra linha, não as duas ao mesmo tempo. Ou seja, por isso que nós falamos que ela tem um comportamento binário, P1 ou P2. Mas também os relés, eles também têm um comportamento binário, porque eles abrem e fecham contatos. Então, o relé ou está com o contato aberto ou está com o contato fechado. Então, daqui nós podemos fazer uma analogia dos relés com as válvulas memórias. Então, os relés, eles, nesse caso, em que nós propomos uma metodologia para circuito elétrico, nós vamos utilizar o relé como se fosse a válvula memória, né? De tal modo que eles serão responsáveis para ativar e desativar os ramais de um circuito elétrico. Então, aqui fazendo um paralelo entre as duas, entre o método cascata e o que se propõe no circuito elétrico, o que nós temos? VM1, que é a válvula de memória 1, ela é responsável pela linha de pressão 1 e linha de pressão 2. No circuito elétrico, nós podemos pegar então o relé K1, que vai ser responsável por dois ramais, R1 e R2, ou seja, através dos contatos K1NA e K1NF, ou seja, o ramal 1 pode ter K1NA e, nesse caso, o ramal 2 seria o K1NF e vice-versa. As demais válvulas memórias no método cascata são responsáveis cada uma por uma linha de pressão. Então a ideia seria também fazer o mesmo com relés, ou seja, os demais relés seguintes, né, teriam cada um sendo responsável por um ramal. Então apenas o primeiro relé utilizaria, seria responsável por dois ramais, fazendo analogia com a primeira válvula de pressão do método cascata. E os demais seriam responsáveis cada um por um ramal. As válvulas de cada cilindro possuem duplo piloto pneumático cada uma. Ou seja, nós temos no método cascata as válvulas memórias e temos aquelas válvulas que são acionadas nos cilindros. Essas válvulas possuem duplo piloto pneumático, cada uma delas. Então a ideia é que as válvulas também dos cilindros no circuito elétrico, elas possuam dois solenoides cada uma. Ou seja, o solenoide é o equivalente ao piloto pneumático. E então aqui nós temos um desenho da bobina de um relé com as suas conexões e o ramal R1, nesse caso aqui, seria o contato NF, né? Então, ou seja, ele já iniciaria com a carga, né? E uma vez que a sequência fosse concluída, ou seja, a subsequência fosse concluída, esse ramal tem que ser desarmado, ou seja, esse contato tem que ser desarmado através da alimentação da bobina de K1, e aí o contato R2, o contato K1NA vai fechar e ele vai gerar
o ramal R2, aqui onde nós teremos as cargas ou os movimentos. Então, essa é a ideia proposta nesse trabalho. A dificuldade que se levanta é saber qual a eficácia quanto à definição de R1. Ou seja, nós vamos usar para R1 K1NF ou K1NA. Então, nós temos aqui na figura da esquerda, aonde o ramal 1 ele é derivado a partir do contato NF do relé K1. Na figura da direita, nós temos então o ramal 1 sendo derivado a partir do contato NA daquele relé. Então, nós veremos agora a dificuldade ou a facilidade de optar por uma coisa ou outra na montagem do circuito elétrico.